Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Explicando a Profecia. O tema de hoje é Sinais da Volta de Jesus. Antes de eu falar sobre esse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol, 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, sinais da volta de Jesus. Um fato impressionante. Em outubro de 1881, uma tempestade severa atingiu a costa da Escócia, mantendo todos os barcos de pesca e a tripulação presa no porto. Finalmente, quando o sol saiu, na cidade de Ernemont, no dia 14 de outubro, o céu estava claro e não havia vento. Quer dizer que de uma maneira e outra, do nada, começou uma tempestade e atingiu o barco. E depois acalmou-se. Que as coisas que acontecem no mundo é que algum terremoto, alguma tempestade, quando começa a chover, alguma coisa que acontece fora do sobrenatural, no tempo, as pessoas já ficam em alarme. Imagine esse povo que estava neste barco, o tormento que não sofreram, um, um medo que passou entre eles. Pensavam que alguma coisa, uma manifestação estava acontecendo. E o que vai acontecer com aquelas pessoas que não se atentam às profecias. Quando atingir o momento de impor o decreto dominical, que está logo às portas, o sexto selo se abrirá. E quando o sexto selo se abrir, fatos irão acontecer, como está descrito lá no Apocalipse 6. Então, o que as pessoas vão dizer uma para a outra? Como será a reação das pessoas? Será de medo? Será de pavor? O que está acontecendo? Será que está acabando o mundo? As pessoas vão dizer. Porque não se atentam à profecia. Em Amós capítulo 3, verso 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. Amós capítulo 3, verso 7. E o número 1, qual era a certeza que Jesus tinha que voltaria? Que certeza que Jesus tinha? Em João capítulo 14, verso 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. É uma promessa maravilhosa, eu gosto desse versículo. A promessa de Jesus para todos nós que obedecer a sua palavra, a sua lei, e de andar retamente, ir morar com o Salvador. Mateus capítulo 16, verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai,
com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Exatamente. Vai ter assim, não é porque você vai no céu que você vai ficar numa parte superior. Não, cada um vai merecer conforme eu falo assim, conforme a sua obra, conforme a sua ação aqui na Terra. Lógico, pelo lado bom. Se você for pro lado ruim, você será ímpio e você vai ter a morte eterna. Mas, indo pro lado bom, você receberá a sua honra de ser salvo em partes que você vai ficar lá no céu. Número 2. O que podemos saber sobre o tempo do retorno de Cristo? Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus capítulo 24, verso 36. Quando Jesus estava aqui na terra, ele não sabia mesmo. Quem sabia era só o Deus Pai. Mas agora, Jesus lá no céu, à direita do Pai, sabe. Quando ele estava aqui na terra, ele não sabia, mas hoje ele sabe do tempo que ele virá. E qual é o tempo que ele virá? É porque vocês não se atentam à profecia. Mas se você seguir o caminho da profecia no Apocalipse, você descobrirá o anúncio do dia, da hora da volta de Jesus, sétima trombeta. Depois que o decreto dominical for imposto, contará, você conta, 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio. Contou 1260 dias. Aí você vai para Daniel, capítulo 12. Felizes o que chega até 1290 dias. Chegando os 1260 dias, tem mais 30 dias que chegará a 1290 dias, que será a ressurreição especial dos mortos que leram e creram na mensagem dos 3 anjos, das 3 mensagens angélicas, em Apocalipse 14, a partir do verso 6. E vão andar junto com os 144 mil, que vão pregar a última mensagem do Evangelho, as 3 mensagens angélicas. E nesse tempo abrirá as 6 primeiras trombetas, porque vai ter o fechamento da porta da graça. E quando a porta da graça se fechar, as 6 primeiras trombetas vão tocar, e que será a contrafação de Satanás. E, sendo a contrafação de Satanás, quem aceitou a marca da besta sofrerá. E a sétima trombeta é o anúncio do dia, a hora da volta de Jesus. Mateus 24, verso 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Exatamente. Jesus até relatou em sua palavra sobre o tempo de Noé, da arca, que as pessoas bebiam, comiam, casavam-se, davam-se em casamento, e era tudo festa. Até perceberem que durante 120 anos Noé pregou para todos, para se achegarem à arca e de se manter ali, para ser salvo e de se arrepender. Só que o povo não se arrependeu, o povo ímpio que tinha naquela cidade. E
o... realmente quem foram salvos foi Noé, sua mulher, seus 3 filhos e as suas 3 noras. 8 pessoas apenas, diante de uma multidão. E hoje funciona a mesma coisa. Poucos serão escolhidos para ir morar com o Salvador. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Mateus capítulo 24, verso 33. O que eu mais gosto do Evangelho é esse capítulo, Mateus 24, que é a profecia dentro do Evangelho, que é o alerta para todos. É o alerta para todas as pessoas saberem do que está acontecendo. 3. Que sinais Jesus nos dá para indicar que sua vinda está próxima? Em Mateus 24, versos 7 e 8, relata: Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Mateus 24, versos 7 e 8. Olha lá, esse acontecimento, esse versículo, é o que estamos vivendo hoje. Principalmente há 3 anos atrás, quando a Rússia atacou a Ucrânia. Ah, mas é briga política. É briga por poder. Exatamente, é o que está dizendo Mateus 24. Não foge do Evangelho. Não foge da profecia. Nação contra nação. A nação russa contra a nação ucraniana. E já estende por vários anos. Depois, um ano depois, começou a briga entre Hamas e Israel. Reino contra reino. E agora estamos vendo Irã atacando Israel, Estados Unidos atacando Irã, e a debandada está acontecendo. E até falei para um amigo meu lá do serviço, a gente conversa sobre a Bíblia. Eu falei para ele, isso tudo está acontecendo até o final do ano para chegar numa crise. E chegando esta crise, o povo vai pedir para solucionar o problema, que o povo não aguentará mais. E quem será o Salvador? Quem será aquele que vai acabar com a paz? Bom, muitas pessoas falam, mas é Deus que pode trazer a paz. Sim, é Deus. Mas a controvérsia vai chegar aí. A profecia diz bem claro, principalmente em Daniel capítulo 11 e o verso 40, que o rei do norte... Quem é o rei do norte? Vaticano, Roma. O Papa é o rei do norte. Virá para trazer a paz. A paz mentirosa, como se diz. Vai parecer que está trazendo a paz. Ele acabará com as guerras, acabará com o tormento que está assolando o mundo nos dias de hoje. Ele acabará com tudo. Mas aqui que a Bíblia fala de quando dizerem paz, virá repentina destruição. Isso é só um lamento. Isso é só uma pausa para o que vai acontecer. E vai dar uma pausa mesmo, de meses ou até ano. Vai acabar com a guerra, ele se tornará o líder supremo de todas as nações. Aí vai entrar o cenário do decreto dominical. Está desenhado o sistema do mundo. Está como a profecia indica. Está cumprindo
exatamente com retidão. É o que vai acontecer. Até no final do ano terá uma crise econômica e, e até o ano de 2027 estabelecerá essa crise, sendo o Papa acabando com essas guerras e se tornando o líder supremo da humanidade. A imoralidade está aumentando? Sim, com certeza. Lucas capítulo 17, versos 28 a 30. Assim como foi nos dias de Ló, assim será também no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Por que ele comparou Ló como nos dias de Ló? Porque com a oração de Abraão, que era tio de Ló, que orou para que Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão falou para Deus: lembra do meu sobrinho Ló, e de sua mulher e de suas filhas. E Deus lembrou e tirou Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra. Mas o que aconteceu depois? Aconteceu que sua mulher saiu de Sodoma junto com Ló, mas só saiu, mas o coração dela estava em Sodoma. Ela não esqueceu suas origens. E por isso, Deus deixou bem claro para Ló e sua família: não olhará para trás. Seguir reto, não olhe para trás. E ela virou-se e olhou para trás. Ela virou uma estátua de sal. E o que acontece hoje é que as pessoas não querem deixar a sua vida mundana. E muitos que deixam, se convertem, acabam voltando. Sente saudade. Marcos capítulo 10, verso 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez o homem e mulher. Aí está uma outra controvérsia da palavra de Deus. O que Deus está falando aqui? Que fez o homem e a mulher. E o que estamos vendo hoje no cenário? Homem como homem, mulher com mulher, homem querendo virar mulher, mulher querendo virar homem. Quer dizer, uma mentira absurda que Deus fez o homem e a mulher. Não falou para você, você que é homem, vira mulher, tá? Ou você que é mulher, vira homem. Não falou isso. E as pessoas estão infectadas com essa teoria. Como você vê hoje, feministas, você vê homens que desfilam em paradas gays. Você vê a vergonha da humanidade, que hoje eu falo que estamos vivendo em Sodoma e Gomorra. Estamos vivendo no tempo de Noé, que o mundo era daquele jeito. Estamos vivendo tudo junto as duas cidades, Sodoma e Gomorra e o tempo de Noé. O que? Se é diferente, se é diferente da realidade de hoje. Como meu amigo do serviço falou, acho que ainda não estamos vivendo em Sodoma e Gomorra. Eu falei, como que não? Olha que era em Sodoma e Gomorra. Homem beijando homem. Homem saía com homem. E no tempo de Noé, tinha a prostituição, que é a mesma coisa, mas era entre homem e mulher. E hoje não é muito diferente. População em crescimento.
Até o ano de 2050, a população da Terra atingirá 9,5 bilhões. É uma expectativa de pesquisa isso daí. Mas 2050 não chegará. Pelos acontecimentos que estão acontecendo, pelas coisas que estão acontecendo, não vai muito longe não. Aí, ó, o gráfico, né, do aumento da população, que até 2025, olha o crescimento. A humanidade exterminou 60% da população animal. A humanidade, né, que Deus criou também os animais, né, e o ser humano destrói tudo, né. Diminuição dos recursos. A ONU divulgou nas perspectivas de recursos globais para 2024. Estamos preocupados com o consumo de recursos muito rápido do que a Terra pode fornecer de forma sustentável. No ano de 2050, será necessário 3 terras para atender à demanda mundial. Isso é uma capa, como se diz, enganosa. O que a humanidade, os líderes mundiais, os que agem por trás do cenário, é como se diz, age por trás das câmeras, o mundo, Illuminati, a maçonaria, que agem por trás e que nem os governantes que eu falo que são fantoches dessa sociedade, ficam meditando o que eles querem. E isso é enganoso. Que em duas tábuas que tem lá na Geórgia, fala de diminuição de massa, diminuição de pessoas, que relata que essa diminuição de pessoas é que eles querem exterminar. Não é que aqui está falando de crescimento, mas eles querem diminuir essa massa. Preparação bilionária para o dia do juízo final. Uma notícia de dezembro diz que Mark Zuckerberg, que é o líder, né, que fez o Facebook, está construindo um bunker de 5 mil metros quadrados em seu rancho na ilha de Kauai. O negócio de Chartres fortificado está crescendo. Quer dizer, eles estão com medo do apocalipse. Líderes estão com medo do apocalipse. Olha o bunker que eles estão fazendo. Tudo medo do apocalipse. Mas você tem que ter medo do apocalipse? Você teme o apocalipse? E eu falo para você que não é para temer. É esperança o apocalipse. Se você quer morar com Jesus e se arrepender de todo o teu coração e de toda a sua alma e aceitar Jesus em sua vida, por que temer? É se alegrar-se que o tempo está chegando da sua volta. Não temer. Se você teme, é porque você quer se tornar ímpio. Aí está, até o noticiário da CNN falou sobre este bunker. É o medo que eles estão do apocalipse. Aí os bilionários que ficam no mundo, ficam expandindo o seu comércio, que fica falando das tecnologias que estão criando e servindo ao inimigo. Eita, a inovação que está acontecendo. Aumento do conhecimento. Daniel capítulo 12, verso 4. Mas tu, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim.
Muitos ocorrerão de um lado para o outro, e o conhecimento aumentará. Isso desde o século XIX. Depois da queda papal no século XVIII, o crescimento de Bíblias, da Palavra de Deus e de crescimentos do lado do inimigo cresceram muito. Aumento do conhecimento, automobile, penicilin, airplane, solar pneus, rádio, moon landing, televisão, AIDS, smartphone, Pamisimerkis, computer, microaves, nuclear power, DNA analysis, e lasers, air conditioning. Evangelho global, Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É o tempo dos 144.000, que vão pregar a última mensagem, as últimas mensagens do evangelho, as 3 mensagens angélicas, e selar o povo de Deus. Aí fechará a porta da graça. Fechando-se a porta da graça, aqueles que aceitaram o Evangelho estarão salvos, estarão protegidos. Hoje, com a internet global quase instantânea e comunicações via satélite, smartphones e viagens internacionais rápidas, o cumprimento desta profecia será alcançada nesta geração. Exatamente. 4. Que aviso solene Jesus dá sobre sua segunda vinda? Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. É como teve durante as eras, né? Desde o começo ali, no final dos anos 80 e o começo dos anos 90. Muitos vieram dizendo, eu sou Jesus. Mas fizeram só besteira. Propagaram que era Jesus, mas vocês viram o que aconteceram. Muitas pessoas se enganaram. Mateus 24, versos 24 a 26. Porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho por dito. Venho por predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ele no interior da casa, não acrediteis. Exatamente. 5. O que impedirá que os justos sejam enganados? Isaías capítulo 8, verso 20. A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo dará a sua ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Exatamente. Nós que estaremos vivos, vamos esperar este acontecimento no dia da volta de Jesus. Será um momento histórico. Eu até relatei para as pessoas, quero estar no cemitério para ver os mortos ressuscitando. Será uma maravilha. Jeremias capítulo 25, verso 30. O Senhor rugirá do alto e fará ouvir a sua voz da sua santa habitação. Ele rugirá poderosamente contra o teu rebanho. Ele dará um grito como os que pisam as ruas contra todos os habitantes da terra. Jeremias capítulo 25, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, 30. Apocalipse capítulo 1, verso 7.
E eis que ele virá e eis que ele virá nas nuvens. Quer dizer, com todos os anjos. Nuvem significa anjos na profecia, povos, né? E todo olho verá, olha só. Não é aqueles que, igual que os evangélicos, a igreja evangélica prega, que terá 7 anos, os 3 anos e meio primeiro, os primeiros 3 anos e meio será é, de arrebatamento. E depois os 3 anos e meio será do papado, do anticristo. Mentira! Todos vão passar pela tribulação e todos verão a volta de Jesus. O 6 foi o que eu passei. Agora é o 7. Quem verá Jesus quando ele voltar? Então aparecerá no céu do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quando vier o Filho do Homem vir em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Número 9. O que acontece com os justos na vinda de Jesus? Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um alarido, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse acontecimento ocorrerá da volta de Jesus quando se prolongar o decreto de morte, e as pragas estarão caindo, e durante este tempo vai acontecer o decreto de morte. E neste tempo de decreto de morte, as pessoas que aceitaram o selo da besta, os ímpios, vão cobrar o, os líderes, porque eles ensinaram o domingo como dia de santo. Porque justamente vai acontecer quando a 7ª trombeta estará tocando e mostrará a Arca da Aliança, os 10 mandamentos, e o 4º mandamento brilhará, que lembra-te do dia de sábado para santificar. E os ímpios vai ver aquele 4º mandamento, e os que estão com o selo de Deus se alegrará vendo este mandamento. Mas os ímpios vão cobrar os líderes que ensinaram que o domingo era o dia de guarda, que não precisava guardar o sábado, que pode guardar o domingo. Eles vão cobrar os líderes. E eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53. Exatamente. Que toda a imundícia sairá de nosso corpo e se transformaremos de imortal, que é uma nova pessoa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Número 10. Que outras evidências físicas acompanharão a volta de Jesus? E houve ruídos e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto, ocorreu um grande terremoto, como nunca havia ocorrido tal terremoto forte e grande.
Apocalipse 16, verso 18. E será depois da porta da graça estiver fechada. O que o brilho da vinda de Jesus causará aos ímpios vivos? E para que vocês que estão aflitos tenham descanso conosco, quando o Senhor Jesus se manifestar do céu com seus anjos poderosos, em fogo flamejante, tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 7 e 8. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Então aquele níquel que com o Senhor consumirá com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Os ímpios vão todos morrer com a glória de Deus. Quando Jesus aparecer nos céus, eles morrerão, porque não aguentarão a glória de Deus. Vai fumejar, né, como se diz. Os ímpios. 12. O que os anjos farão na segunda vinda de Jesus? E ele enviará os seus anjos com grande clangor e de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31. 13. Como estamos vivendo pouco antes da segunda vinda de Jesus? Como devemos nos relacionar com este evento solene? Portanto, também estejam prontos, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, 44. Exatamente. Relativamente quem não aceita as profecias e quem não lê está perdendo o seu tempo, está querendo ser ímpio. E eu não faria isso. Tem que se atentar à profecia. Por isso que eu trago para vocês todas final de semana temas como esse, para alertar vocês. 14. Como as pessoas serão recompensadas na segunda vinda de Jesus. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. 15. O que os ímpios dirão quando Jesus vier? E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assentará no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Esse evento também servirá. Esse evento está falando da quando Jesus vier, nessa segunda vinda, mas também pode se aplicar quando abrir o sexto selo, que ocorrer tudo que está escrito lá, que será o juízo dos vivos, começará o juízo dos vivos. O que os ímpios vão dizer? Será que é a volta? Será que vai acabar o mundo? Será a volta de Jesus? Vai aplicar para os dois eventos, ao abrir do sexto selo e a segunda volta de Jesus. Apocalipse 6, versos 16 e 17. Verso 16. O que os justos dirão quando Jesus aparecer? Naquele dia eles dirão: Eis que este é o nosso Deus. Nós o guardamos e ele nos salvará. Este é o Senhor. Esperamos por ele. Nós alegraremos e regozijaremos. Isaías capítulo 25, verso 9. Então é isso, povo de Deus. Este foi o tema: Sinais da volta de Jesus. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo.
compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!